Bacana, pessoal. Então agora a gente vai falar rapidinho sobre gravação de voz, dessa forma prática, rápida que a gente está falando aqui. E depois a gente vai ter aulas mais detalhadas sobre isso, tá? Então vamos lá, vou ficar de lado aqui para mostrar como é que a gente faz uma gravação de voz, uma forma simples de se fazer uma gravação de voz. Primeiro eu quero explicar o que é esse negócio aqui. Você vai ver muito estúdio, muito vídeo, né? Tem essa telinha chamada Pop Filter. Ela é tanto desse formato aqui, que é tão conhecido, quanto assim também, ó. Essa espuminha, né, que a gente põe no microfone, né, tá aqui o microfone, aí você coloca uma espuminha nele, né, você deixa ele com essa espuminha. É o que acontece aqui, nesse, nesse pequeno microfone que eu tô gravando aqui, de lapela também, tem uma espuminha, é um pop filter. Para que serve esse pop filter? Seja esse pequenininho, seja esse aqui. Para atenuar o som de P e B. Então, eu vou falar pop, pop, Bob, esse p, ele tende a atenuar um pouquinho. Não totalmente, mas um pouquinho, tá? E é muito importante que às vezes a gente encontra um microfone assim, aí, por ele ter esse pop ficar desse jeito assim, a gente acha que vai falar como se fosse um 58, só que não. A face desse mic aqui, ó, que capta, é essa daqui, ó. Né? Não é aqui. Aqui em cima ele não capta nada, ele não tem captação aqui. A captação dele é por aqui. Então a gente coloca o pop filter e vai continuar falando com ele por aqui, porque é aqui que é a captação dele, tá? Então, atenção aí, é isso. Vamos lá, vamos virar esses mix aqui, vocês vão me ver de lado, vocês vão entender um pouquinho o que a gente tem para falar. O pop eu já expliquei o que é, vou deixar aqui do lado. Você pode tanto usar o pop filter no microfone, quanto você pode usar no cantor. No cantor ou na cantora costuma ser melhor por uma razão especial. Primeiro que vai cortar na fonte esse pop, né? Esse aqui tá meio falhando aqui, mas enfim. Mas também porque com o pop você vai manter uma distância fixa, ou uma distância máxima que o cantor ou a cantora vai chegar do microfone. E dependendo do mic que você estiver usando para gravar a voz, isso vai ser muito importante. Por quê? Se a pessoa aproximar e falar pertinho do microfone, ou falar afastado do microfone, ela vai acabar gerando uma captação diferente, dependendo do mic, dependendo da figura polar, dependendo, vai acabar acentuando, atenuando o chamado efeito proximidade, que a gente explica numa outra aula, vou explicar melhor, mas simplificadamente, quanto mais perto a gente chegar de um microfone cardioide, seja ele dinâmico, seja ele condensador ou o que for, quanto mais perto a gente fala de um microfone cardioide, mais ele capta o impacto, mais ele capta grave, mais ele deixa o som descontrolado, menos sutil, vai perdendo sutileza, vai ficando muito impactante. Quanto mais a gente afasta, às vezes poucos centímetros que a gente afastar do microfone, ele perde totalmente o peso, perde o corpo, começa a captar a ambiência, enfim. Então, com microfones cardioides, tem um ponto ótimo para a gente estar do mic. A gente não pode ficar nem aproximando nem afastando do mic. Por isso que quando a gente usa um pop filter para o cantor ou cantor e fala, cara, canta nessa telinha, tá? Você vai cantar só nessa telinha, é porque a gente já posiciona esse pop na posição ótima. Né? E isso varia de microfone para microfone, varia de cantor para cantor ou cantora. E aí é importante dizer que a gente deve instruir os cantores para eles não ficarem fazendo muito assim, né? Como eles costumam fazer em show de cantar e vira para cantar e faz assim. Não faça isso, não mude a forma numa gravação como a sua voz está sendo captada. Fala sempre para o microfone. Você não vai ficar virando cabeça, não. Isso vai prejudicar demais o timbre da gravação. Cara, isso é horrível. Então você faz todas as suas expressões olhando para o microfone. Sempre você vai captar aqui olhando o mic, tá? A gente começa com uma distância de 10 a 15 centímetros, fala um pouquinho, grava, né? Põe o pop aqui. Aí a gente canta um pouquinho o trecho, ouve lá como é que ficou. Ficou, não sei, afasta um pouquinho, traz para uns 20 centímetros, tá vendo? Tipo uns 20, aqui tá uns 25, vamos pôr uns 20 aqui, ó. Tá uns 20 centímetros de distância. A gente vai, grava de novo o mesmo trechinho, não apaga o primeiro trecho, a gente grava e ouve. Como é que tá esse segundo que foi mais longe? Tá bom ou tá ruim? Vamos afastar mais, vamos aproximar, e assim a gente vai fazendo na tentativa e erro até a gente achar o ponto certo para aquela música, para aquele cantor, para aquele mic, para aquele ambiente é específico, tá?
Não é uma coisa que todo cantor que vier vai ter a mesma distância, é um negócio específico. Mas com o tempo você vai pegando o jeito rapidinho. Se você está usando um condensador ou um dinâmico, a distância vai variar drasticamente. Ou seja, se eu pegar dessa distância que está legal para esse mic e falar nesse, vai dar ruim, não vai dar bom não. Por quê? Ele é dinâmico, esse é condensador. Então, para esse aqui, eu teria que falar bem mais perto, para ele captar. E ele teria um timbre diferente, porque é um microfone diferente. Então, o lance da voz é esse. É muito comum você encontrar configuração de gravação de voz, onde a pessoa usa 2 microfones diferentes para a voz. E se você tem uma interface de 2 canais, é uma boa ideia. Se tem 2, você pode usar 2. Por que fazem isso? A pessoa não vai poder aproximar desse aqui para cantar, porque se ela aproximar para cantar nesse aqui, ferrou a vida do outro, né? Então, mas o que acontece? Às vezes grava a voz principal aqui e vai gravar uma voz aqui nesse outro mic que vai pegar uma captação diferente, concorda? Porque ele está numa distância maior e tal. Então a gente grava esse outro aqui e usa um efeito nele. A gente vai usar um compressor, vai usar, enfim, vai gravar esse aqui como uma voz de efeito, um efeito, alguma coisa, enquanto essa aqui é a voz principal. Ou o oposto, a gente às vezes vai gravar esse aqui como principal e vai deixar esse outro aqui como stand-by, como um microfone para gravar ambiência, enfim, etc. Aí vai de cada um. Mas se você achar isso muito complicado, ou não for o caso, fala, poxa, minha música não precisa de uma voz de efeito de mic, cara, ó, feito, tá? Põe o pop e grava aqui, sem ficar afastando, sem ficar virando cabeça, sem ficar olhando para cima e para baixo, e sem fazer barulho, beleza? Então, se a pessoa está lendo, e eu não estou com um caderninho aqui, a pessoa está lendo a letra numa folhinha, deixa a folhinha quieta, não passa a página não, que vai sair na gravação. Se ela está usando um fone, né, aqui, muito cuidado, porque se o fone estiver alto, vai sair na gravação, ele vai captar o seu fone, então a gente costuma deixar o fone mais baixinho para gravação, bem baixinho, para não captar aqui nesse mic. Se tem um ar-condicionado funcionando, como tem um aqui em cima da minha cabeça, dependendo do barulho do ar-condicionado, ele vai captar o som aqui no microfone. Se a pessoa mexe aqui, ó, o banco que eu estou sentado faz um barulhinho, tá vendo? Ele tem um rangido, vai captar. Se a pessoa marca o pé batendo o pé, ele está balançando o mic, vai captar. Se a pessoa às vezes faz um gesto abrupto e bate nisso aqui, ele esbarra, vai captar e assim por diante. Então, o grande lance da captação de voz é que a gente tem que tomar muito cuidado com todos esses detalhes para que a voz seja bem captada, para que ela traga um resultado bacana e expressivo. Ok? É isso aí.